O que você entende sobre arrebatamento da igreja? Alguém já te explicou algo? Você já pesquisou sobre esse assunto? É um assunto difícil, né? É um assunto complexo e que exige de nós uma reflexão bem profunda e uma interpretação sadia das Escrituras para abraçarmos a bem-aventurada esperança, estarmos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de prosseguir nesse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva nesse canal. Às vezes muitas pessoas utilizam as plataformas das redes sociais para atacar a igreja, atacar os líderes, para perverter a doutrina cristã, e muitas pessoas dão like, participam, se inscrevem e até seguem essas pessoas. Mas na realidade o mandamento de Jesus é que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E quando você se inscreve em num canal como esse, de proclamação da palavra de Deus, quando você deixa seu like, o joinha, quando você comenta sobre o conteúdo, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele indica para mais pessoas isso daqui. E assim juntos, eu e você, nós pregamos o evangelho puro e simples aqui para mais pessoas, tá bom? Vamos ao vídeo, bora falar sobre arrebatamento da igreja. Somente no Novo Testamento, 118 citações fazem coro à volta do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. É fato que se não tivermos cuidado, se não fizermos uma reflexão sadia desse tema, nós podemos nos embaraçar e confundir determinadas situações. Por exemplo, tem horas que a Bíblia diz que ele virá nos ares, mas tem horas que diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, pisará na terra. Tem horas que ela diz que essa vinda será particular, como um ladrão, mas tem horas que diz que todo olho verá, não é assim? Tem horas que a Bíblia diz que esse momento será um momento de grande regozijo, de grande alegria, mas tem horas que diz que todos os povos chorarão e lamentarão. E aí, como resolver essa questão? Você sabe? Devemos ter em mente que a segunda vinda de Cristo, ela é mencionada, dividida pela doutrina bíblica em duas partes. A primeira parte é que a primeira vinda, ela é chamada de arrebatamento, ela é específica, ela é direta e ela só agrupa a igreja. Ela só inclui a igreja, os fiéis, os salvos em Cristo Jesus. A primeira fase da segunda vinda se chama arrebatamento e ele é apenas para a igreja. E a segunda fase, a volta de Cristo a essa terra, ela é para Israel e todas as nações sobreviventes. Quando Jesus voltar, após o arrebatamento, ele vem com os seus santos e também vem com os anjos, tá certo? E quando nós pensamos nessa situação, nós vamos entender que nesse tempo, quando Jesus pós-arrebatamento voltar para resgatar Israel, o número populacional ele estará bem resumido. Ele tem sofrido uma queda drástica, muitas pessoas têm morrido, afinal de contas estamos falando de um período depois da grande tribulação. Nós acreditamos, eu vou falar mais à frente, a Bíblia respalda que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. E aí eu tenho que fazer uso da palavra de Deus para mostrar e basear esse conceito da segunda vinda de Cristo, primariamente falando, aqui em Zacarias, no capítulo 12 e no versículo de número 9,
quando o profeta de Deus ele diz assim a respeito da volta de Jesus após o arrebatamento. Ele diz assim: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Que ele está falando da pós-tribulação, que durante a tribulação, claro, o anticristo ele fará uma liga de nações. Aqui no nosso canal nós vamos tratar sobre tudo isso. Só estou dando uma colher de chá para vocês, tá? E aí Israel quebrará essa aliança com o anticristo, e aí depois o anticristo e todas as nações irão perseguir a Israel. Daí então eles clamam pelo Messias, eles chamam pelo Messias, e aí acontece a vinda pós-arrebatamento, a segunda fase da vinda de Jesus. Pós-arrebatamento ele vem com os anjos, vem com a igreja, para o quê? Para salvar a Israel e colocar em prática essa profecia aqui, que ele destruirá as nações que vierem contra Jerusalém. E aí eu também faço uso de outro texto que está aqui em Zacarias 14:16, quando ele também fala: e acontecerá que todos os que estavam ou que restaram de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então repare que há esse retorno pós-arrebatamento, ele é para Israel. Ficou claro que a segunda vinda de Cristo ela se divide em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento, o rapto da igreja, e a segunda, que é para Israel, com a igreja para salvar do anticristo e dessa liga de nações que se ajuntarão contra Israel, contra Jerusalém, citada aqui por Zacarias, tá certo? Então o arrebatamento ele acontecerá no céu, tá? Então deixa eu logo trazer um texto para vocês aqui, deixar em tela esse texto do apóstolo Paulo, que o arrebatamento ele é um mistério, tá? Ele é um mistério que só poderá ser explicado por nós plenamente quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, vivemos pela fé, né? E por mais ou por melhor, por mais embasamento, ou melhor que seja o teólogo, ele jamais poderá ter uma descrição exata do arrebatamento. O que vai ser o arrebatamento? Porque talvez o maior dos teólogos aqui, escritor, ele chama assim o arrebatamento. Olha, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, né? Ele fala a respeito de estar em vida, a possibilidade do arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha a expressão do apóstolo Paulo tratando sobre o arrebatamento, que o arrebatamento ele é um mistério, né? Um mistério que, repito, só será explicado plenamente, totalmente, quando acontecer, né? E quanto a isso, nós caminhamos por aquilo que está revelado, que é a palavra de Deus. Mas tem um texto que eu quero ler com vocês aqui, que é um texto por demais tremendo das Escrituras, é um texto riquíssimo, rico, que está na primeira carta
do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e você percebe que o apóstolo Paulo, ele dá uma definição e a gente trabalha com essa possibilidade aqui do que o apóstolo está falando, capítulo 4, versículo 13, a seguir diz assim, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem aqui são os que morreram, tá? Eles estavam tristes porque alguns pregavam a impossibilidade da ressurreição. E aí Paulo diz assim, olha, não quero que não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Trazer com quem? Trazer com Jesus, né? Está se referindo a Jesus aqui na leitura anafórica, né? Voltando, está falando a respeito de Jesus. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Aí está aqui o arrebatamento descrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aí três gestos aqui devem ser enfatizados nesse texto. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido aqui é brado, tá, gente? É clamor. E com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que essa riqueza aqui do que o apóstolo Paulo fala, esse texto, um embasamento tremendo sobre ele. Você repare que Paulo ele usa três figuras de linguagem dos gestos que acontecerão, né? O brado de Jesus, ele fala da voz do arcanjo e ele fala da trombeta de Deus, tá? E aí é interessante que a gente vai pela interpretação da maioria dos estudiosos, tá? O brado de Jesus, o alarido é para a igreja, a voz do arcanjo para Israel, e a trombeta de Deus é para todas as nações. Mas não existe igreja em todas as nações, mas o texto está falando que essas coisas acontecem por causa da ressurreição dos mortos. O Jesus proclama a sua vitória para a ressurreição dos mortos da igreja. O arcanjo fala dos mortos, do justo de Israel, e aqui a trombeta de Deus também proclama que a ressurreição o agrupamento que trombeta servia para congregar de todas as nações. E aí é nesse momento que acontece a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque primeiro, os que morreram em Cristo, nós sabemos, estão no paraíso, estão no céu. E no dia do arrebatamento, os irmãos que já dormem no Senhor, seu espírito vem com o Senhor Jesus ao encontro com o seu corpo, e ali eles serão, com o seu corpo ressurreto, e ali eles serão transformados e glorificados primeiro. Depois seremos nós. E isso está também registrado na Bíblia Sagrada,
aqui. Deixa eu ver se eu acho esse texto para me colocar para vocês que Jesus vem com os seus santos. Está aqui. 1 Tessalonicenses 3:13. Olha só o que é que ele diz. Ó. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com quem? Com quem? Com todos os santos. Então, os que morreram em Cristo voltarão com ele, com o seu corpo, se unirão ao seu corpo físico, né, mortal, ressurreto, claro, e serão glorificados. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos, pelo poder de Deus, raptados, né, arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Então, o arrebatamento ele é apenas para os fiéis. Tá? A primeira fase da vinda de Cristo é apenas para os fiéis, para os justos, para aqueles que servem a Deus. Morreram em Cristo ou que permanecerem vivos servindo ao Senhor, servindo a Deus. Então, somente os justos eles ouvirão o toque da trombeta, os toques divinos para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. No arrebatamento, Jesus não pisará nessa terra. O arrebatamento é para a igreja e Jesus não pisará nessa terra. O mundo não terá o direito de ver ao Senhor. Eles só se darão conta quando procurarem milhões e milhões de crentes e não encontrarem nesse mundo, tá? Mas a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, o brado de Jesus é apenas para salvos, para pessoas que ou morreram com Cristo, em Cristo, ou permanecem vivas, fiéis, servindo ao Senhor. O mundo não o verá, porque ele virá nos ares. Ele não pisará nessa terra, tá? Então, eu concluo dizendo aqui que alguém pode dizer, mas isso é possível, né? O mundo não vê Jesus voltar, não se tornar testemunha do arrebatamento da igreja, isso é possível? É possível. Em toda a palavra de Deus ela é inspirada, tá, meus irmãos? Toda a palavra de Deus ela é inspirada. E tudo que foi escrito para nós foi escrito, né? Existe um acontecimento que ele é profético, né, ao arrebatamento da igreja. Eu vou mostrar aqui para vocês, para me encerrar esse vídeo, nessa primeira parte falando de arrebatamento, eu vou colocar esse texto aqui, ó, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 3. Olha só, olha o que é que diz a Bíblia. Aos quais também, depois de ter padecido, Jesus quem padeceu, né, aos quais são os discípulos, e depois de Jesus ter padecido, se apresentou como vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por quem? Por eles quem? Os discípulos, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E tá vendo como é profético? Tá vendo como a Bíblia aponta para uma realidade futura? Quando Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, na qual nós seremos transformados e receberemos um semelhante ao seu, quando ele estava nesse estado já glorificado, ressurreto, durante 40 dias, ele foi visto pelos discípulos.
O mundo não o percebeu, nem ao menos interferiu, nem que seja de forma mínima, naquilo que ele iria fazer. Assim será o arrebatamento também. Será para os salvos, para os fiéis, para aqueles que perseveram e para aqueles que já dormem no Senhor, terão seu corpo ressurreto para encontrar com o Senhor nos ares. Isso nos alegra, isso nos fortalece, que apesar de passarmos por tantos momentos difíceis aqui nessa terra, apesar de passar por tantos problemas, adversidade, perseguições, lutas, mas nos encoraja porque a qualquer momento o Senhor Jesus nos chamará. Nós ouviremos o soar da trombeta, nós ouviremos o brado, a sua voz como voz de alarido, e aí subiremos, seremos levados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor. Não pare agora, caminhe um pouco mais, fica firme com o Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Um forte abraço. No próximo vídeo continuaremos falando mais sobre o arrebatamento da igreja. Até a próxima.